4.2 Análise de treliças pelo método dos nós. Vamos voltar então para a primeira treliça que a gente viu na aula, essa daqui. Essa treliça aqui ela tem as reações de apoio, certo? E a gente sabe, já faz de conta aqui que já foi calculado, e a gente sabe que ela é formada por elementos e nós, né? Então a gente tem o nó A, B, C e D e os elementos AC, AD, CD, CB e DB. E a gente sabe que cada um desses elementos eles são sujeitos, né? Estão sujeitos à ação de duas forças que ou tracionam ele ou o comprimem, certo? E a gente também sabe que se a gente dividir a treliça, então a gente vai aparecer essas forças internas, né? Eu não tinha mostrado lá no início, mas a gente fazendo o DCL dessa treliça, a gente pode considerar também os pinos, tá? Então esses pinos, eles vão suportar, né, os elementos aqui, cada um dos elementos vão aplicar as forças deles nos pinos e os pinos também nos elementos, né? Eles vão reagir um ao outro aí. Então cada elemento, né, cada um desses elementos, ele é submetido a duas forças em cada extremidade, né? E cada pino vai receber as forças dos elementos que estão ligados nele. Tá? E essas forças que estão atuando no pino aqui, elas têm sentidos opostos às forças que estão atuando, as forças do pino atuando em cada um dos elementos. Então, como eu falei, né, as forças de ação e reação entre um elemento e um pino, elas serão iguais e opostas. Então, essas forças exercidas por um elemento sobre os dois pinos que o interliga, elas devem ser dirigidas ao longo desse elemento, né? E ser iguais e opostas. Então, a gente vê aqui o elemento, a gente sabe que o nó C e o nó B são interligados pelo elemento CB. Okay? Então, vamos ver o nó C aqui, ele tem essa força aqui que vem originada aqui do elemento CB. E lá no nó B, a gente tem essa força aqui também que veio do elemento CB. Essa força aqui, ela tem que ser igual a essa, com sentido oposto, que é igual a essa com sentido oposto, que é igual a essa com sentido oposto. Okay? No final, a gente vai ter, então, vários elementos, vários nós, né? Cada um deles com sua força interna aqui, que estão sujeitos, né? Então, uma vez que a gente conhece todas as linhas de ação, né, dessas forças internas, né, e a gente sabe o que é igual ao que e seu sentido também, a análise dessa treliça ela vai se reduzir ao cálculo das forças em seus vários elementos e se o elemento está sujeito a tração e compressão. Então, no final, o que eu estou querendo dizer quando eu falo que eu vou analisar uma treliça? Estou querendo dizer que eu vou descobrir qual que é a força interna que está sendo atuada aqui nesse elemento CB, por exemplo, e se ele está sendo tracionado ou comprimido. Na verdade, quando eu falo a análise da treliça inteira, eu quero saber de todos os elementos. Ou então eu falo, não, eu só quero analisar o elemento DB. Então eu tenho que descobrir qual que é a força interna atuando nesse elemento e se ele está sendo comprimido ou tracionado. Então é a isso que se resume a análise de treliças. Tá? Então, como é que funciona a análise de treliças pelo método dos nós? Né? Vamos ver. Aqui está o passo a passo de como funciona o método dos nós. Tá? É um dos métodos que a gente vai aprender a utilizar. Esse método dos nós ele é mais indicado para quando a gente quer descobrir, fazer uma análise em todos os elementos da treliça. Quando a gente quer descobrir todos os elementos da treliça, qual que é os esforços que estão atuando neles ali. Se a gente quiser apenas um elemento ou dois elementos de uma treliça inteira, a gente vai utilizar um outro método. Agora, se a gente quer analisar a treliça inteira, a gente utiliza o método dos nós. Ele é um método mais demorado, mais cansativo, porém é um método bastante simples. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai analisar uma treliça pelo método dos nós é traçar o DCL da treliça inteira e determinar as suas reações de apoio. Tá? Isso, na verdade, a gente faz em qualquer um dos métodos que a gente for utilizar para analisar a treliça. Tá? Sempre a gente tem que fazer o DCL dela inteira, né, sem separar os elementos, e descobrir quais são as reações dos apoios, né, calcular elas. Isso a gente já sabe fazer das últimas aulas.
O segundo passo vai ser localizar, importante, a gente tem que localizar um nó que esteja ligando apenas dois elementos, tá? E traçar o DCL desse pino. Então eu tenho que procurar um nó que ele tenha ligação apenas com dois elementos, tá? E aí a gente vai lá e traça o DCL daquele nó, né, daquele pino lá. Dessa forma, a gente tem então duas forças atuando naquele pino. E essas duas forças até então a gente é desconhecido para a gente, tá? Então a gente consegue calcular a partir dessas calcular essas duas forças através, né, das equações de equilíbrio de uma partícula, tá? E lembre-se que equações de equilíbrio de uma partícula é só somatório das forças na vertical igual a zero e somatório das forças na horizontal igual a zero. Não tem somatório de momentos quando a gente está olhando uma partícula, tá? Porque uma partícula ela não tem uma dimensão, então não tem como você aplicar a força em outro local da partícula. Todas as forças que estão aplicadas na partícula, elas são coincidentes, então elas se anulam ali. Não tem como a gente traçar um momento no local nenhum na partícula. O momento é sempre igual a zero e não tem como a gente fazer o cálculo de nenhuma força através de somatório de momentos, tá? Então a gente só tem o quê? Duas equações, né? Somatório das forças em x e em y. Então, por isso que a gente precisa achar um elemento em que a gente desconhece duas forças, tá? No início. A partir daí, então, a partir daí que a gente conhece então essas duas forças, a gente vai para localizar um outro nó, tá? Normalmente é um nó adjacente, e nesse nó tem que ter duas forças, né? Dois elementos ali ligados que a gente ainda não conhece os esforços lá dentro, tá? Então, o terceiro passo seria localizar um nó onde as forças em apenas dois dos elementos ligados ainda sejam desconhecidas e calculadas. E por aí vai. Depois que calcular aquelas forças, a gente vai e procura mais um outro nó adjacente ali, em que ainda falta determinar pelo menos duas, pelo menos não, até duas forças, né? Se tiver determinado todas elas, falta só um, aí você pode utilizar também, que aí é só utilizar uma das equações só. E tem que repetir até lá no final. Porque aí lá no final, a gente vai ter encontrado todas as forças em todos os elementos da treliça. E o mais interessante é que lá a gente faz isso até no penúltimo nó, a gente consegue encontrar todos os elementos, todas as forças. No último, a gente ainda pode validar se os nossos cálculos estão certos. Isso é ótimo, né? Para uma prova, para um exercício, para ver se bateu tudo, tá? Falando assim, talvez ainda fique difícil de visualizar. Então vamos fazer um exemplo aqui nos slides mesmo, para vocês entenderem como funciona a análise de uma treliça pelo método dos nós. Então vamos lá. Passo 1, pegar a treliça inteira, né? Fazer o DCL dela. Então a gente tem aqui uma treliça que tem uma força em P e analisar e calcular as reações de apoio. Né? Aqui a gente pode utilizar a somatória dos momentos porque tem dimensão. Né? A treliça a gente considera ela como um corpo rígido. Tá? Então a gente acha aqui então as forças das reações em B e em A. Eu escondi aqui uma força na horizontal porque a gente sabe, a gente não tem nenhum esforço na horizontal, então para não fazer aqui, para não ficar redundante, né, repetitivo, eu até ignorei aqui uma força em H aqui, seria um RAX aqui, tá? Então a gente tem o RA e o RB, ok? Então a gente já sabe calcular, né? A gente pode fazer o somatório dos momentos em A ou em B para calcular a outra e depois no final faz o somatório das forças na vertical. A gente sabe que RA mais RB teria que ser igual a P, ok? Então agora, no segundo passo, a gente tem que iniciar por um nó que tem apenas dois elementos, né? E as forças deles internas são desconhecidas. Aqui a gente tem o nó A, certo? Que a gente tem RA em cima dele aqui já. E tem dois elementos, né? Que é o elemento AC e AD que atuam nele. Então a gente tem aqui duas forças aqui atuando nele. Outro elemento que daria, vamos ver, o nó C. O nó C tem três elementos ligados a ele e a gente não conhece nenhum deles, então não dá para fazer agora. O nó D também tem três elementos e uma força P que a gente conhece.
A força P a gente conhece, a gente até conseguiria determinar esse elemento aqui, mas os outros dois não daria. Então, ele já não dá para utilizar ele agora. O ponto B daria, porque a gente conhece RB e tem dois elementos só. Então, a partir de duas equações, dois elementos incógnitas, né, a gente consegue descobrir. Mas eu vou começar pelo A aqui. Tá? Então, a gente tem aqui o nó A. Eu vou fazer, então, a gente põe ele aqui mais próximo, a gente sabe, pela inclinação aqui do elemento, a gente sabe a linha de ação da força, né, que atua, a força interna aqui que atua nesse nó A. Tá? Então, a gente tem aqui uma força que eu chamo aqui de AC e uma força em AD também, que eu também conheço a linha de ação dela. Então, a partir dessa força, o RA aqui, eu consigo fazer uma regra do triângulo, né? E encontrar esses dois valores aqui de FAD e FAC. Tá? Eu tenho os ângulos aqui, eu consigo encontrar qual que é os valores dessa força aqui. Tá? E uma vez que eu encontro os valores dessa força, eu vou para o passo 3. Então, no passo 3, eu já conheço as forças AC aqui e AD. E eu vou agora ou para o nó C ou para o nó D. Tá? Eu poderia ir para o nó C, que eu já conheço essa daqui, faltam duas. Ou para o nó D, que eu conheço essa e P, e faltam essas duas aqui. Né? Eu fui para D primeiro. Então, em D, eu vou ter o quê? Eu vou ter o FDA, que eu já conheço, e o FP. Tá? E falta FDC e FDB. Então, aqui eu tenho P que eu conheço, eu tenho DA, agora falta FDC e FDB, que eu já sei as linhas de ação delas. Né? A gente sabe aqui que vai formar um retângulo, porque está bem em 90 graus aqui os elementos. Então, dá para a gente calcular através do somatório das forças. Provavelmente FDC vai ser igual a P e FDB vai ser igual a FDA. Né? Então a gente já vai conhecer essas duas forças aí e ir para o quarto passo do nosso método. Então aqui no passo 4 a gente vai para um próximo nó. Eu considerei aqui o nó C, que ficou faltando apenas agora as forças nesse elemento CB. Né? Poderia tanto para B quanto para C. Então escolhi o C aqui, que eu já conheço essa e essa, falta só essa. Então aqui a gente tem duas forças já conhecidas, falta apenas essa daqui. Então fazendo a regra do triângulo aqui, ó, a gente consegue encontrar FCB. Tá? E calcular e pronto, terminou. Né? Vamos pensar assim. Daria para a gente terminar o exercício a partir daí, porque a gente já conhece todos os esforços, né, em cada um dos elementos e já vai conseguir saber, né, se é compressão ou tração. Porém, para eu ter certeza, né, se eu calculei certo, né, eu calculo também o somatório das forças aqui no nó B. Então, se bater, se eu calculei certo FCB e FDB aqui, então vai ter que anular também as forças aqui em B, né, com o RB. Então eu já calculo para ver se bate mesmo, né, se está tudo certo, se dá igual a zero mesmo o somatório das forças. Tá? Então, uma vez que a gente sabe qual que é a direção das forças, né, a gente consegue dizer se o elemento está sendo tracionado ou comprimido também. Tá? Basicamente é esse o jeito que a gente faz, né, o método dos nós, né, os passos, né, que a gente segue para fazer o método dos nós. Algo interessante da gente fazer também de análise numa treliça, independente do método que for utilizado, é que de primeira a gente já consegue enxergar em algumas treliças elementos que terão esforços nulos, ou elementos que terão esforços iguais a outros elementos. Tá? Aqui nesse caso, a gente pode olhar aqui de primeira e já analisar, por exemplo, um nó K, onde a gente tem três elementos, né, atuando aqui ligados a K, e o elemento IK e KL, eles são colineares, eles são alinhados aqui. Então a gente sabe que as forças em IK e KL, quando a gente fizer o somatório das forças em X, vai ter só IK e KL. Okay? E o somatório das forças na vertical vai ter só o JK. E a gente sabe que vai ser igual a zero. Então a gente já dá para ver que o JK vai ser igual a zero.
Tá? As forças internas aqui em JK é zero. Isso pode acontecer sempre que a gente tiver um nó que tenha 3 elementos. E esse nó não pode ter forças, tá? Atuando nele também. Aqui tem 3 elementos. E nesses elementos aqui, a gente vê que 2 deles são alinhados. Então a gente sabe que as forças de K vai ser igual a dessas de K. E essa daqui vai ser igual a zero, porque não tem outra força para balancear, para equilibrar com ele. Então aqui tem que ser igual a zero, tá? E não precisa ser na perpendicular, que vamos imaginar aqui. Então a gente já sabe que JK é igual a zero. Se a gente analisar o nó J agora, a gente vai ter a força HJ e JL aqui que vão ser iguais, né, e opostas, certo? E sobrou aqui o IJ. O IJ ele vai ter uma componente que ela é fora, né? Ela é fora da linha aqui, desse alinhamento, desse eixo aqui. Então a gente já sabe também que J vai ser igual a zero. Porque quando fizer o somatório das forças nesse eixo aqui, ó, vamos dizer aqui, se a gente quiser inclinar x aqui, ó, e o y assim, quando a gente fizer o somatório das forças em y aqui, só vai aparecer ij vezes o cosseno de um ângulo aqui. E vai ser igual a zero. Então, o IJ vai ser igual a zero também. Mesma coisa a gente pode ver aqui, ó, no nó C. O elemento CB também é igual a zero. Tá? Porque a gente só tem todas as forças aqui na vertical, vai ser só BC. Tá? Agora, no nó B, a gente não pode fazer essa mesma análise aqui e falar que o BE é nulo, porque a gente tem essa força de 25 kN aqui. Ó, tá? Então, ela acaba que ela vai contrabalancear, né, equilibrar aqui com a força que vai estar aqui em BE. Okay? E aí, nesse caso aqui, a gente tem, então, 3 elementos que a gente já consegue analisar só de olhar para a treliça, que eles são nulos, que é o elemento JK, o elemento IJ e o elemento BC. Aqui, tá? Então, eu já vou marcá-los aqui. Né? Deixa eu marcar aqui. E agora eles são elementos que a gente sabe que são nulos. Tá? Os próximos elementos que a gente vai analisar são elementos que podem ser iguais uns aos outros. Como a gente já viu aqui, por exemplo, analisando o nó C, sobrou 2 forças apenas aqui na horizontal em AC e em CE, né? Estão atuando aqui em C, e elas vão ter que ser iguais. Então, outra coisa que a gente pode falar aqui são esses elementos, e também o elemento JI, o GI, né? Deixa eu voltar aqui, o elemento IK e KL, que também a gente sabe que vão ser iguais, e depois aqui o GI e o IK também que vão ser iguais, tá? Porque a gente tem forças aqui na vertical que não vão se misturar quando a gente fizer o cálculo das forças na vertical e forças na horizontal. Tá? Dessa forma, a gente tem então as forças GI, IK e KL iguais, e as forças do elemento AC e CE também iguais. Tá? Dessa forma, quando a gente for fazer a análise nossa aqui nessa treliça, a gente já pode considerar que a gente já conhece as forças desse elemento BC, JI e JK, que são iguais a zero. E, por exemplo, quando a gente for calcular A, no nó A aqui, a gente achando AC e AB, a gente acha automaticamente CE também. Okay? Então, é uma forma bem interessante da gente fazer o cálculo, essa análise, antes de aplicar esse método dos nós. Tá? Primeiro a gente acha o que já dá para saber que é nulo, tá? E depois a gente vê o que é igual ao que, e para depois a gente fazer a análise mesmo, escolher os elementos que a gente ainda não analisou, né? Não calculou. Okay? Então vamos fazer um exemplo, né? Para a gente ver com cálculo mesmo como é que é feito esse método dos nós.